A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, seja bem-vindo a mais um momento da TBS, Teologia Bíblica Sadia, para o seu coração, para o meu e o teu coração. E hoje nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, carta aos Éfesios. Efésios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Esses dois versículos são importantíssimos para compreendermos o capítulo 4, por que não dizer toda a carta de Éfeso. Então vamos ler a Bíblia Sagrada. Diz-nos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar ou por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vamos ficar aqui com esses 3 versículos. Depois vamos explicar outros mais. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele é prisioneiro do Senhor Jesus. Ou seja, ele estava preso por ocasião quando ele escreveu esta carta. Ele estava preso. E ele diz que é prisioneiro do Senhor. Não é prisioneiro do Império Romano. Não é prisioneiro daquelas cadeias, daquelas algemas. Ele era prisioneiro do Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele estava ali pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Chegou a sua hora, chegou o seu momento de encontrar com o Senhor. Mas antes que ele viesse encontrar o Senhor, através do seu martírio, de ser mártir da fé, ele escreveu esta carta maravilhosa aos irmãos de Éfeso, esta igreja do amor, esta igreja amada. Veja o que ele pede aos irmãos: que os irmãos viessem a andar diante do Senhor de forma digna do chamado e da vocação deles. Tinham que andar de forma digna, de forma que louvasse, exaltasse, glorificasse, magnificasse o Senhor Jesus. Ele está rogando, ele está pedindo para os irmãos da igreja de Éfeso que eles viessem a obedecer o Evangelho de Jesus. Vivessem de forma digna deste Evangelho. Ou seja, fazer jus àquilo que eles professavam, fazer jus àquilo que Jesus fez em suas vidas. E ele mostra e demonstra no versículo 2 esta grande verdade, que nós deveremos, mais do que nunca, praticarmos o que está no versículo 2, que são algumas características que caracterizam aqueles que realmente foram chamados e vocacionados pelo Senhor. Então vamos lá. Ele diz como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar como alguém salvo, eleito, chamado, redimido pelo sangue de Jesus. Com toda a humildade. Ora, a palavra humildade no grego é humus, significa um terreno úmido, propício, adequado para receber a boa semente. Então o apóstolo está aqui mostrando e demonstrando que nós que somos chamados e vocacionados, chamados para a salvação, eleitos para a eternidade, somos igrejas do Senhor. Então precisamos nós andarmos com toda a humildade. Ele está dizendo aqui para os irmãos, olha, irmãos de Éfeso, igreja aos Efésios, vocês precisam limpar o espírito de vocês, a alma de vocês, o coração de vocês. Vocês precisam ser humildes. Ou seja, para termos um terreno úmido, arejado, um terreno limpo, para receber a boa semente, precisamos realmente trabalhar. Tirar tudo aquilo que impede o Espírito de Deus operar, Deus trabalhar, Deus agir em nossa vida. Então é preciso
nós temos humildade, ter um coração pronto para perdoar, um coração pronto para amar, um coração pronto para viver na unidade do Espírito. Temos que sermos humildes. As pessoas que não são humildes, elas não recebem a palavra, elas não gostam da palavra, elas não gostam de instrução, não gostam de ensinamento, não gostam de serem exortadas pela palavra, não reconhecem os seus erros, as suas falhas, são exaltadas, são prepotentes e orgulhosas. E muitos cristãos são dessa maneira. Então o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam fazer jus à vocação de vocês em Cristo, andando com humildade. E tem gente que é especialista em sufocar, até mesmo matar a semente divina que está em seu coração. Impedir que a semente cresça em seu coração. Por quê? Porque não é um terreno humilde. Não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa úmida, pronta para receber a palavra de Deus e vivê-la no seu dia a dia. Outra característica daqueles que são vocacionados, que estão andando de forma digna, veja aqui, mansidão, com toda humildade e mansidão. Preste bem atenção aqui. A ideia do apóstolo Paulo é esta: se você não for realmente humilde, não se dar a humildade, não desenvolver, não cultivar a humildade, não for um terreno úmido, Deus tem as suas maneiras de trabalhar em seu espírito e em sua alma. Ele vai passar o seu arado aí, nesse coração duro, nessa terra dura, e vai colocar essa terra para ficar úmida, para receber a boa semente e a boa palavra. Mansidão aqui, no grego, significa um animal sendo domado. Ou seja, o animal, vou colocar aqui, que na realidade é um cavalo sendo preparado e adestrado para a guerra, para a batalha. Ele tem toda a força, muita energia, tem muita garra, tem muito nervo. O cavalo. Mas ele precisa ser domado. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo para os irmãos: se vocês não forem humildes, vocês vão ser domados. Ou seja, o Senhor Deus vai permitir provas, lutas, chicotadas, tribulações, necessidades, perseguições, até que você seja uma pessoa humilde. Até que você vire a cara para Deus. Até que você abaixe a cabeça para aceitar o cabresto de Deus. Eu já fui vaqueiro, amancei várias tropas de burro, de cavalo. A gente bate com pinhola, coloca no tronco, coloca a cela em cima, monta em cima, ele pula, a gente bate de novo, dá uma chicotada de pinhola, e aí vai indo até aquele cavalo vai rodeando ali no curral, até o ponto dele virar a cara para a gente e submeter ao cabresto. Aí sim, isso é submissão. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está ensinando é isso aí. Se vocês não forem humildes, Deus vai amansar vocês. E Deus sabe nos amansar, a fim de que nós possamos ser dignos da vocação de Cristo Jesus, a fim de que sejamos pessoas que glorificam o nome do Senhor, a fim de que estejamos preparados para estar na frente do rebanho do Senhor. No versículo 11 ele diz que Deus chamou, através de Jesus, e deu para a igreja apóstolo, pastores, mestres, doutores, evangelistas, a fim de aperfeiçoar o rebanho. Então, nós somos obreiros, esse texto vale para todos os crentes, precisamos sermos humildes, Deus vai nos amansar se não formos humildes, e ele continua. Veja, com toda longanimidade. Quando a pessoa é humilde, é mansa, ela aprende a ser longânima, tem um espírito longo, tranquilo, sabe viver em paz, sabe esperar. E a última parte, suportando-vos uns aos outros em amor. Somente podemos essa palavra suportando é suporte no grego. Ou seja,
Você lembra aquele pé ou de manga ou de laranja que estava muito ali com fruto, muito fruto, e estava pesando a gaia a tal ponto que a gaia ia tá para se quebrar. Se você não colocar um pau de escora ali, quebra-se a gaia, perde-se os frutos. Então, Paulo está aqui nos ensinando que nós somos suporte para as pessoas, para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, para andarmos de forma digna do Evangelho e da vocação que nós somos chamados. Ou seja, suporte. Só serve de suporte alguém que é humilde, alguém que é manso, alguém que é longânimo. Somente esse tipo de cristão pode servir de suporte para o seu irmão. Paulo está aqui nos ensinando que ser suporte é mais de que você tolerar. É mais de que você suportar o erro, a falha do seu irmão. É você ajudá-lo, é você orientá-lo, é você abençoá-lo, é você compreendê-lo. Isso é ser suporte. Quem não é humilde, quem não é manso, quem não é longânimo, não pode servir de suporte para os seus irmãos, para a igreja, para as pessoas. Então, meu querido, aprenda, entenda que o Senhor Deus quer te usar, que o Senhor Deus quer fazer de você um instrumento, um líder abençoado, uma pessoa abençoada, uma pessoa que glorifica o nome do Senhor. Mas para isso, você precisa ser humilde, você precisa ser manso, porque é entendido, queridos. Por exemplo, você amansa uma junta de boi para ela conduzir a carroça. Brabo não tem jeito. Os bois brabos, valentes, dando coice, chifrada, quebra a carroça, acaba com a carroça. Estou dando um exemplo simples e prático, rasteiro, para você entender o texto. Deus não vai colocar você para liderar uma igreja, para dirigir um trabalho, se você não for uma pessoa mansa e nem humilde, se você não for longânimo, se você for impaciente. Então, é preciso servirmos de suporte aos nossos irmãos e a todos aqueles que estão do nosso lado. Que Deus te abençoe com a instrução desta palavra. Se você observar a partir do versículo 3, você vai encontrar sobre a unidade da igreja. Paulo pega a questão do corpo para mostrar a unidade na igreja. Há uma diversidade, mas essa diversidade tem que estar unida para que o propósito seja cumprido. Que propósito é esse? É que nós andemos de forma digna da vocação que nós fomos chamados. E nós somos chamados para quê? Para a salvação. Fomos chamados para glorificar a Jesus, para exaltar o Senhor, para vivermos unidos, para vivermos no seu Espírito, no seu batismo, na sua fé, na sua esperança, para estarmos juntos em comunidade como igreja verdadeira e viva, para pregarmos o Evangelho. E para isso, você precisa ser um suporte de Deus para as pessoas. Então aprenda a ser humilde, aprenda a ser manso, aprenda a ser longânimo, e com certeza o Senhor Deus vai continuar te usando. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus de Nazaré.